Bom, pessoal, agora a gente vai para o próximo problema, né? Esse problema da matriz 1, 2, 3, tá? Você vê que ela é bem simples, aparentemente. Quando a gente olha a primeira vez, talvez nem tanto, né? Mas vamos observar na mesma ideia que a gente viu no passado, né? A gente vai ler um valor inteiro n, que vai ser o tamanho da matriz. Uma matriz é uma organização de dados, né? Onde você tem uma quantidade de valores, né? Dados organizados em colunas, né? E em linhas, tá? Então, quando a gente tem um único valor, então a gente sabe que essa matriz é dita quadrada, né? Porque ela tem a mesma quantidade de colunas, dá a mesma quantidade de linhas, tá? Então, ele vai dar o valor n, vai ser o tamanho da matriz que deve ser impressa conforme o modelo fornecido. Ah, esse caso aqui, ó, o modelo é um exemplo de saída que a gente já vai discutir. A entrada contém vários casos de teste e termina com end of file, né? Só para dizer que ele vai ler naquele arquivo, como a gente fez no exemplo anterior, e vai terminar quando acabar todos os casos, né? Então, ou seja, a gente não sabe quantos casos tem, né? Então, viu aqui, né? Ele formou duas vezes dois valores diferentes para n, né? Ah, cada caso de teste é composto por um único inteiro, né? Que é o valor n mesmo, que é um valor entre 3 e menor que 70, né? Uma informação tão importante para a gente. Então, repare, ó, no primeiro caso ele formou 4, então nós temos 4 colunas e 4 linhas, né? E aí a gente começa a pensar, né? Então ele tem que 4 por 4, né? Ele vai ter que criar uma matriz com 4 colunas e 4 linhas, né? Então vamos começar a pensar nessa estrutura do programa. Tá aqui o corpo do programa, chamei de matriz, traço 1, 2, 3, né? E a gente vai definir um valor, como que chamou ali? N, né? Variável vai ser lida. Vamos fazer a primeira estrutura aqui, né? Vamos ler. A gente coloca um formatador, um valor inteiro decimal, né? A gente vai guardar ele na variável n, certo? Feito isso, a gente precisa de um laço de repetição, né? Um laço adequado para esse é o laço for, né? For, abriu, fechou, abre o seu corpo, fecha o corpo e a gente volta, né? A gente precisa para o for uma variável de controle, podemos usar a variável i, né? Então o i vai começar valendo zero, até que ele seja, enquanto ele for menor do que n, né? Andando de 1 em 1. Facilitar aqui, esse primeiro caso a gente precisa criar uma estrutura para linhas e colunas, né? Vamos escrever somente ele aqui, vamos fazer o primeiro laço aqui, então. F. Como é uma variável agora, né, não é uma constante textual, então precisa pôr o formatador dela e a variável que a gente quer que ele escreva, né? Vamos lá. A gente já consegue compilar, né? Vamos compilar aqui, né? GCC matriz 123.c menos O matriz 123, né? A segunda parte é o nome do arquivo de saída, né? Não compilou, nenhum erro, né? Se tivesse o erro da apontagem, a gente conseguiria identificar. Outra barra, o nome do programa, né? Está esperando digitar o valor de n, vamos supor que é 4. Aí ele rodou 4 vezes, né? Começou em 0 até 3, mas rodou 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, beleza, fizemos a primeira vez. A gente já vê que precisa de outras coisas. A gente escreveu as colunas e para escrever as linhas, né? Então, como a gente tem que repetir, a gente não sabe exatamente como, quanto, né? A gente vai fazer um outro for, né? A gente precisa de uma outra variável, tá? E até para facilitar, vou chamar esse cara aqui, esse primeiro controlador de for, então, esse primeiro laço de linha, né? Então, preciso usar a variável L, até ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? E aqui no for de dentro, no for interno, vai usar a variável C, tá? Começar valendo 0, andar de tudo até que ele seja menor ou igual a n, porque é uma matriz quadrada, né? Andando de 1 em 1. Certo? Só por esse motivo que a gente está usando a variável C e L, né? Controlar. Então a gente tem que definir, não temos mais. Então L para linha, C para coluna. A gente pode até comentar aqui, né? Iterando nas linhas. Né? A iteração é quantas vezes ele roda no laço, né? Iterando
as colunas, correto? A gente tem aqui, pode ser C, né? Vou fazer um teste ali, né? Agora a gente vai compilar novamente, tá vendo? Toda vez que altera tem que recompilar antes de executar. Vamos formar 4, né? Então agora a gente espera escrito de 0 a 3 4 vezes, né? Então o que aconteceu? Já dá para ver, tá tudo ali em linha, né? Mas e aí, como é que a gente faz? Não tem que pôr uma quebra de linha, né? A gente quer que ele escreva assim, né? O problema, as informações estão sequenciais, então não tem espaço, não tem tabulação, elas estão um na frente do outro, só que quebrando a linha, né? Então, como isso aqui controla, esse laço interno controla as colunas, a gente só quebra a linha, né? Pula para a linha de baixo quando a gente sai desse for, tá? Então, isso diz pra gente que a gente pode dar um printf aqui, né? Só contra barra N e dar a quebra de linha, né? Então, vamos lá. Ctrl L para limpar, não é obrigatório, né? Compilei e executei. Então, forma 4. Então, agora a gente tem uma matriz, né? Então, o primeiro controle a gente está criado, né? Só que a gente precisa garantir com que ele leia quantas vezes for preciso, para depois a gente voltar a pensar no problema em si, tá? A gente sabe que a gente tem que ler o valor, então aqui 4, ele montou 4 por 4 aqui, ó. Depois ele leu o valor 7, ele montou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, montou 7 linhas com 7 colunas. Então precisa dessa estrutura agora para que ele leia. Enquanto tiver valor vindo, né, ele precisa executar, né? Então a gente vai precisar fazer algum teste ali também, né? Fazer um laço que a gente precisa ter um determinado controle sobre ele, né? O laço, a gente precisa ter uma condição de saída, né? Então a gente quer que ele fique no laço enquanto aquela condição for verdadeira, né? Então isso dá pra gente a cara do enquanto, né? O próprio palavra que a gente está usando aqui, né? Então vamos envolver tudo isso num laço do tipo enquanto. Aquele return de zero fica aqui porque ele está só existindo ali por conta do controle do programa principal. Não se preocupe com isso ainda, né? Então fiz ali, né? Ó, abri, fechei, vou selecionar tudo, dar um tab para ele alinhar, né? Agora eu preciso construir o meu while, né? Eu preciso de uma condição aqui, tá? Aqui uma forma da gente resolver isso é colocar o nosso próprio scanf dentro da condição, tá? Então, a gente vai pensar assim, ó, enquanto tiver vindo valor, com isso a gente testa dessa forma, né? Quando o igual igual, né, faz uma igualdade, o valor 1 representa o verdadeiro, né? 1 é o booleano, né? Verdadeiro, né? Então, ou seja, enquanto estiver vindo, igual o que a gente está dizendo aqui, ó, essa expressão, lembra que o while a gente tem aqui dentro, né, do parênteses, uma expressão relacional, tá? Enquanto isso aqui estiver retornando, olha, funcionou, ele retorna falando, deu certo, né? Então, se deu certo, é um retorno que essa função apresenta. Então, ela equivale a um valor 0, 1, né? Que pra gente é um verdadeiro falso. Então, ou seja, enquanto, a gente está só dizendo aqui, enquanto tiver alguém digitando um valor e dando enter lá, né, inserindo valores, a gente está executando, fazendo aquela, montando a nossa estrutura, a nossa matriz ali, né? Vamos voltar lá para compilar, ver se não deu nenhum erro, né? Ó, compilou, deu tudo certo, vamos executar, né? O valor é 2, montou 2 por 2, né? O valor é 3, montou um 3 por 3, o valor é 4, montou 4 por 4, o valor é 7. Ele montou uma 7 por 7 aqui pra gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 0 a 7, ok? Como é que eu paro ele aqui? Nesse caso, a gente faz isso aqui, né? Pegando a mesma ideia anterior, né? A gente tiver um arquivo chamado entrada, pode ser isso aqui mesmo, né? E tiver valores lá, os valores do próprio exercício dá 4 e 7. 4 e 7, ok? Agora a gente pode executar ele falando, ó, não vai ser digitado pelo usuário, vai vir entrada.txt, certo? Então, a gente quer que ele apresente duas matrizes pra gente, sequência, ó, ele apresentou. Primeira matriz 4 por 4, segunda matriz 7 por 7. Então, ok, vamos primeiro, né? A gente garantiu a estruturação, porque a gente sabe, entendeu no problema, que a gente precisa inicialmente ter estrutura para controlar o próprio algoritmo
Agora nós precisamos resolver o problema, tá? Agora que a coisa pega, né? Porque a gente precisa entender. Aqui a gente começa a ler, ver, né? Então começa valendo um, depois ele apresenta dois valores 3, termina em 2. Além de baixo, o padrão já é outro. Começa valendo 3. Agora é o 1 e o 2 e o 3, nossa sequencial, na linha de baixo. Enfim, a gente começa a ficar zoado com isso, né? Mas vamos pegar essa última aqui, né? Então começou tudo, ó. Sempre começa com 1, a gente começa a ver padrões, né? Sempre começa com 1, ali no meio, na primeira linha, é o valor 3, mas repara, a gente só tem valores 1, 2 e 3, né? Então por isso chama matriz 1, 2, 3, né? Então, não tem outro valor, né? A princípio a gente olha e fala, não, então ele vai fazer uma sequência, os valores do meio é o valor máximo da entrada menos 1, mas não tem nada a ver, né? Mas se a gente observar bem aqui, ó, nessa matriz maior, a gente consegue observar aqui um padrão, tá vendo que coluna principal, se a gente isolar a coluna, a diagonal principal, né? A gente tem sempre o valor 1, aqui no meio tem o valor 2, o resto é 3, ó. E a coluna, a diagonal secundária, né? Ela vale 2. Ah, então já encontramos um padrão, né? A gente pode falar que a matriz é toda vale 3. Só em algumas posições específicas que ela vale o 1 ou 2. Aí agora fica mais claro pra gente, né? Então vamos mudar aqui nosso algoritmo. Ao invés de escrever C, ele vai escrever 3. Tá certo aqui? Dá, né? Porque 3 continua sendo valor inteiro em base decimal. O que é que ele apresenta, né? Vamos ver. Só fizemos uma pequena alteração, compila, executa. Agora tudo é 3. Então agora que a gente entendeu o padrão, vamos tentar entender como que isso ocorre. Isso aqui já até se parece um problema do nosso exercício da prova, né? Vamos lá. Então, digamos assim, vamos pensar na própria estrutura da nossa matriz, né? Vamos pegar uma matriz aqui, 3 por 3. Ou seja, né, n é igual a 3. Tá? Então o que a gente tem nela aqui? Primeiro, 3 linhas e 3 colunas. Né? Vou pensar aqui que o índice da linha é o índice da coluna. Tá? O primeiro índice da linha seria 1, a coluna 1. Certo? Então, 1, 1. Né? O segundo seria o 1, 2. Sempre que tiver aqui, a gente está na mesma linha. Né? E o terceiro é 1, 3. Entenderam? Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, né? Nós temos que fazer 3 linhas aqui agora, né? Então, o segundo seria 2, 1, o terceiro seria o 3, 1, né? Aqui seria então 2, 2, segunda linha, segunda coluna, e 2, 3, né? Por sequência, 3, 2, terceira linha, segunda coluna, 3, 3, né? Pegando aqui da prova mesmo, a gente observa como é que eu sei a matriz diagonal principal, né, da matriz. Ó, a gente consegue ver um padrão, né? C de coluna é igual a linha. Então já sabe montar. Mas isso aqui, ó, como é que seria a diagonal secundária, né? Que ela tem que ser igual a 2, que agora a gente precisa saber para fazer os ifs adequados lá, né? E qual que é a regra que a gente pode observar aqui, né? Se somar os dois dá 4, se somar os dois dá 4, se somar os dois dá 4, correto? Então parece um padrão, né? Então seria C mais L tem que ser igual a quanto? 4, mas que padrão tem isso aqui, né, irmão? Então seria 4 mais 1? Então seria n mais 1? Parece que é algo plausível, né? Se a gente tivesse um if para testar isso, né? Teria alguma confusão aqui? Porque aqui são iguais. Aqui somar dá 4? Não. Aqui somar não dá 4, aqui somar também não dá 4. Né? Então, parece um padrão plausível, né? Vou testar a segunda hipótese. 4 por 4. Ou seja, n é igual a 4, correto? Então vamos lá na mesma ideia. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, e assim por diante, né? Certo? Vamos ver, validar a primeira hipótese ali do diagonal principal. Já sabe que ela é verdadeira, né? Até quem corrigiu a prova. Sempre quem está aqui, C é igual a L. Não L, tá? Juro. E aqui, continua valendo?
Vamos separar ele aqui. A ideia seria ali que então C mais L tem que ser igual a N mais 1, correto? N é 4, 5, dá 5, dá 5, dá 5, ok. Aqui soma dá 3, aqui soma dá 4, 3, 4, 6, 7, enfim, parece um padrão razoável, né? Então agora a gente tem duas condições, né? Então agora a gente precisa implementar isso, né? São duas condições. A gente recebeu, escrever. Mantém esse cara aqui, né, por enquanto. Agora vamos desenvolver isso agora nos nossos testes, né? Fazer um if ali, né? Primeira situação, se C for igual a L, até para aproveitar, né, pessoal? Esse aqui só vai ter uma instrução, a gente não precisa envolver com chaves, né? Só para vocês verem também, né? Só vai ter uma instrução, né? Só o printf, né? Então se for igual, ele vai escrever 1, né? Agora não é. Else, né? Continua sendo só uma instrução, mas tem um if lá dentro. Se C mais L for igual a N mais 1, neste caso, printf, porcentagem D, né? Vai escrever o valor 2, correto? Por que não tem outra barrinha ali? Porque a gente já tinha feito o controle, a quebra de linha ocorre quando a gente sai desse laço interno, né? Certo? Agora não é nem igual a soma, né? Então é o caso do else automático, que seria o nosso printf para o último caso ali, que é quando não é nada daquilo, né? Então escreve 3, correto? Agora vamos fazer um teste, né? Compila, executa. Vamos lá. Aí ele fez ali, né? Escreveu, ele fez a diagonal principal, na diagonal secundária ele zoou ali, né? Vamos ver o que pode estar errado ali. C mais L igual a N mais 1. Pode estar errado ali. Escreveu por 3, correto? O 2 é que ele começou a fazer a... Ó, repara que ele começou a fazer a nossa diagonal secundária bem à frente, né? C mais L tem que ser igual a N mais 1. Isso que a gente viu, né? C mais L igual a N mais 1. Por que que não entrou ali, ó? C, aqui o C, no nosso caso ali. Aqui, ó, pessoal. Para aquilo ocorrer, né? Tentando aqui na nosso exemplo, os nossos índices então começaram valendo 1 e não 0, né? Então hoje a gente faz a adaptação nos nossos índices ou na nossa regra, tá? Aqui continua valendo, por isso que deu certo, né? Pro 1, tá? E aí você vê que a diagonal secundária, né? Ela é deslocada, começa a funcionar depois, né? É um reflexo da nossa indexação, né? Vamos só pensar nele aqui se vale a pena, né? Então vamos lá, a gente teria então 0, 0, sempre a linha 0, né? 0, 1, e a outra é a 0, 2, para o caso aqui de n igual a 3, correto? Paga aqui que eu não alinhei. Aí, a segunda linha seria então 1, 0, 1, 1, 1, 2, correto? E agora seria 2, 0, 2, 1, 2, 2. Então repare que independente, então o que que ele mudou, né, num caso para o outro, né? Aqui C começa valendo 1 e L começa valendo 1, né? E nesse caso aqui C começa valendo 0, né? E L começa valendo 0 também, né? Então muda um pouquinho a forma de enxergar, né? Então a gente consegue ver, por isso que funcionou, né? Eles continuam sendo iguais, né? Mas e agora? Que regra a gente poderia ter
para essa diagonal secundária, né? Ó, 0 mais 2 dá 2, 1 mais 1 dá 2, 0 mais 2 dá 2, certo? Aqui daria certo, aqui seria, ó, vou corrigir, ó. Aqui seria 0, 3, aqui seria 1, 2, aqui seria 2, 1, aqui seria 3, 0. Né? Agora n é igual a 4. Ó. Agora parece que é o n menor, né? Vamos validar isso aqui, né? A 3 mais 0, 3. 1 mais... Ó, então agora parece que a regra nossa é, nesse caso, né? Seria C mais L é igual a n menos 1. Parece uma versão plausível, né? Então, repare como que a regra pode, a lógica, né, pode ser alterar, né? Que muda a nossa regra que a gente está testando ali, né? Então seria n menos 1. Vamos validar, né? A gente tem aqui, dá para fazer a prova, né? Compilar. Ó, então agora a gente tem diagonal principal e tem diagonal secundária. Parece que está ok nesse caso aqui. O segundo, diagonal principal ficou, já vi um problema aqui. Diagonal secundária está aqui. Opa, então resolvemos o problema, mas já vendo aqui no exercício, né? O cara aqui do meio é 2. O que isso quer dizer pra gente? Então que a regra da diagonal secundária sobressai a de cima, né? Ou tem que testar o cara para saber se lá o do meio ele vai receber o valor 2. Aqui isso não foi aparente pra gente porque a gente não tinha uma ímpar, né? O par não daria para ver, né? Quando numa matriz de ordem ímpar, né? Daria pra gente ver, né? Então, a gente pode resolver isso aqui. Bom, se a gente inverter a ordem dos nossos cis, né? Ó, tô invertendo, passando que é o teste da diagonal secundária aqui, né? Diagonal secundária aqui. Diagonal principal, aí muda os valores, né? Diagonal secundária escreve 2, diagonal principal escreve 1. É suspeita, né? Porque a gente viu lá que o 1 sobrescreveu o 2, né? Porque ele foi testado primeiro, né? Então se ele valeu pro primeiro, ele escreve, ele não entra para testar. Então não é questão de sobrescrita, né? Ó, então ali continua a mesma coisa. E aqui agora a gente tem uma possível solução, né? Então eu vou copiar tudo isso aqui e vou submeter, garantindo que está na linguagem que eu estou usando, né? Vamos enviar motocicletas. Tem um motoquinho aqui, acho que tem moto ali. Caramba, tá parecendo uma moto ali também, ó. Tem uma moto numa foto ali, né? Escada aqui, escada aqui. Uma escada aqui, ó. Escondida, mas tá ali. Ó, foi lá. Tá processando, foi recebido, aceito. Então, mais um teste que passou e veja que ele é bem simples e se parece muito com o exercício que a gente fez na prova, né? É isso, pessoal.